Gente, hoje eu vou falar sobre um assunto muito top. Eu fiz aqui um stories e fiz como chama? Uma enquete para as pessoas me falarem o que elas queriam que eu abordasse. E a maioria dos comentários deu sobre retox. Então o assunto de hoje vai ser bem sobre retoque e eu vou aprofundar bastante sobre isso, tá? Lembrando que tudo que eu falar aqui, gente, porque assim, a micropigmentação não existe verdade absoluta, verdade que é certo e fulano é errado. Por quê? Vocês podem reparar que cada profissional, eles trabalham com uma metodologia diferente. E ambos têm resultados bons, têm resultados excelentes. Então, para você ver se aquilo dá certo ou não, vocês têm que acompanhar o trabalho do profissional, tá? Por exemplo, os resultados cicatrizados, os resultados no dia do procedimento. Então, não cabe a um profissional falar, por exemplo, que eu já vi, tá? Vou dar um exemplo aqui só para vocês entenderem. Eu vi esses dias assim um profissional falando: gente, jamais use lâmina reta. É a lâmina reta no Tebori, nunca faça isso. É totalmente errado isso e aquilo. Só que eu uso a lâmina reta e pra mim dá super certo, entende? Então não cabe a nós falar que é errado, totalmente errado, não dá certo de um jeito que nós não fazemos, porque é técnica diferente. Então eu quero ressaltar que o que eu vou falar aqui pra vocês é a técnica que eu utilizo e que dá certo pra mim. Pode ser sim que tem profissionais que trabalham de jeito diferente e conseguem ter excelentes resultados também. Mas pra quem gosta do meu trabalho, quer saber como eu faço, eu tô aqui de coração aberto para dividir com vocês, ok? Agora eu quero que vocês me falam aí, porque antes de eu começar eu quero um pouco da interação de vocês, tá? Então eu vou pedir umas coisas pra vocês. Vão dando coraçãozinho se vocês estão gostando desse assunto. E eu quero que vocês comentem também aí nos comentários quem de vocês tem dificuldade sobre o retoque e qual a dificuldade de vocês no retoque, tá? Então eu quero saber isso de vocês. Então, quero que vocês comentem a dificuldade que vocês têm no retoque pra gente já abordar aqui. Então, aproveita que eu vou especificar muito sobre isso. E também quero que vocês falem quem tem dificuldade. Fala eu. Deixa eu só tentar fixar aqui. Oh, caramba, peraí. Aí. Tô tentando fixar aqui, gente, mas não tá dando certo. Não tá indo. Tá aparecendo aí pra vocês comentário fixado? Eu tô apertando aqui fixar comentário, mas não aparece. Não tá indo, mas vamos lá pra gente não perder tempo. Então tá, vou ler aqui o que vocês falaram. Saber o que tem realmente que retocar. Saber aonde que realmente tem que retocar, né? Repassar o fio, esfumar, a cliente volta pro retoque também e tal. Como fazer o retoque? Tá, antes de eu falar aqui pra vocês como fazer o retoque, eu quero deixar vocês cientes que existem inúmeros retoques, né? E você tem que saber qual retoque tem que fazer e qual hora fazer, né? Não é simplesmente ir lá e retocar uma sobrancelha. A gente tem que saber analisar aquela sobrancelha pra saber que retoque fazer pra ela. O que você acha de cobrar separado o retoque? Gente, ó, vou falar aqui a minha opinião, tá? Mas não é que isso eu acho que não fazendo dessa forma é errado. Mas eu trabalho assim. Eu não cobro o retoque. Por que eu não cobro o retoque? Vamos supor que eu cobro o retoque R$100, né? Cobrei o retoque R$100. Aí vamos supor que minha micro é R$500, aí ela volta no retoque R$100. Vamos supor que ela tenha feito a sobrancelha e tenha ficado duas falhinhas, uma em cada sobrancelha.
né? Só que essas 2 falhinhas, por R$100, para ela não acha viável pagar R$100 para tampar aquelas 2 falhinhas. Aí ela fala, não vou voltar lá para pagar R$100 a mais para tampar 2 falhas. Aí o que vai acontecer? Para ela não vai pagar, porque ela vai evitar de pagar, né? E para ela não pesa tanto assim. E ela vai acabar não fazendo o retoque. Aí fulana vê a sobrancelha dela. Fulana vai olhar e vai falar, nossa, com o que você fez? Tá linda, mas ficou falhada. Tipo assim, às vezes ela até possa falar, não, mas é porque tem um retoque e eu não fui. Só que às vezes a pessoa nem chega a falar, nossa, ficou falhada. A pessoa só pensa, né? Ai, é linda. Só que o interior da pessoa que tá vendo aquela sobrancelha falhada vai pensar, nossa, mas é falhada, eu não vou lá. Ou seja, por causa de você cobrar um a mais no retoque, às vezes aquela cliente não volte. E por ela não voltar, às vezes tem alguma imperfeição que você poderia ter melhorado, né? Para ficar melhor visivelmente para as outras pessoas. Porque você tem que pensar o quê? Ali não é um trabalho a mais que você faz e tchau. Você tem que saber que aquele procedimento que você está fazendo nela, ele de fato é uma propaganda para você, porque querendo ou não, o que vale mais do que tudo é o cicatrizado, é o que as pessoas vão ver. Então o que adianta você ter uma foto linda, maravilhosa, só que todo mundo que tá olhando tá vendo que cicatrizado não é aquilo, entende? Então sempre é importante você conseguir trazer a sua cliente até o retoque, por isso que eu faço incluso, para que ela volte mesmo, para que ela tenha questão de voltar, para que eu consiga dar todos os ajustes necessários, certo? Porque vamos supor que tem alguma falha, eu vou conseguir corrigir. Vamos supor que tenha dado uma diferença, uma mais para cima, uma mais para baixo, eu vou conseguir melhorar. Sempre precisa de algum ajustinho. E quando não precisa, é bom que ela volte também, porque a gente tem uma foto para divulgar. Então nunca é tempo perdido. Ou você ajusta um trabalho para aperfeiçoar, ou você tem uma foto, né, para mostrar para o pessoal como que é uma cicatrização certinha, bem feita. Então eu tento fazer o máximo possível para minha cliente voltar. E eu cobrando, eu acabo tendo um impasse e ela pode acabar não voltando, tá? E eu já ouvi gente falando assim, tá? Eu cobro retoque porque eu quero que ela não venha mesmo, porque ficar fazendo retoque acaba estragando a sobrancelha. Muito retoque estraga a sobrancelha. Gente, pensa, pra que o retoque foi feito? O retoque foi feito para a gente aprimorar o nosso trabalho, ajustar e melhorar. Você só estraga um procedimento fazendo um retoque quando você não sabe fazer ou quando você faz errado. Então, se alguém falar isso para você, o retoque estraga, tira isso da sua cabeça. Ele estraga se você não souber fazer. O retoque ele é muito bem-vindo mesmo, desde que você faça da maneira correta, tá? Então, sempre é importante ter o retoque, a sua cliente volta, só que você tem que saber qual retoque fazer e quando fazer. E é por isso que eu vou falar aqui pra vocês como que eu faço e como que eu acho importante para que realmente depois, quando a cliente vai embora, ele continue sempre bonito, porque não adianta a foto estar linda, sua cliente tem que estar divulgando o seu trabalho, né? E quando fica falhado e a cliente não volta, mesmo assim? Olha, muito impossível a cliente ficou falhada, ela tem um retoque incluso e não voltar. É muito difícil mesmo. A chance disso acontecer é quando você cobra, né, o retoque e aí ela acaba não voltando, né? E isso é ruim, como eu expliquei pra você. Bárbara, o retoque de 1 ano você faz uma vez só. Tá, gente, tá tudo aqui, eu anotei tudo que eu vou dividir tudo com vocês, ok? Eu fiz um scriptzinho aqui, só pra eu não acabar me perdendo, pulando, ou acabar não deixando alguma coisa passar despercebido, ok? Então vocês vão interagindo, vão dando coraçãozinho se estão gostando. Se conhece alguma amiga micropigmentadora, compartilha aí no aviãozinho pra ela, que eu vou ficar muito grata, ok? Então vamos lá. O que é o retoque? Por que eu acho importante a nossa cliente voltar para o retoque? Para a gente sempre fazer um feedback do nosso trabalho. Então eu gosto de olhar para o nosso retoque como um feedback de como estamos fazendo o nosso procedimento, tá? Então eu sempre gosto de, por exemplo, a minha cliente chega, primeiro de tudo, eu vou olhar ali a sobrancelha dela. Se tiver alguma coisa de errado, eu tenho que entender que aquilo aconteceu de errado por causa que eu fiz alguma coisa de errado no dia do procedimento, tá? Então esquece isso de que, por exemplo, ficou tudo falhado, saiu tudo, é por culpa da pele da cliente, não é? Tá? Você não pode mentir para si mesmo, você tem que se auto-reconhecer e saber que alguma coisa que foi feito ali foi erro seu. Acho que ficou ótimo, mas será que é bom você ver?
Ó, a Cris, ela fez sobrancelha comigo. Ela acha que ficou ótimo, mas será que é bom eu ver? Sim, porque às vezes os olhos dela, né, tá vindo tudo certo. Só que pra mim não tá tudo certo. Às vezes um detalhezinho ali eu consigo melhorar. Então sempre eu gosto que a cliente volta pra mim ver como ficou, ok? Então, eu gosto sempre de fazer uma avaliação no retoque e ter um feedback para me auto-reconhecer. Então, é no retoque que eu vou saber se o meu trabalho no primeiro dia está sendo bem feito ou não. Porque não tem como a gente saber se o nosso procedimento está feito de forma correta no primeiro dia. Porque às vezes você faz lá o fio com a lâmina super deitada. O fio no primeiro dia ele vai ficar fininho, só que cicatrizado ele vai borrar, ele vai manchar. Então, não tem como você deduzir se o seu trabalho está excelente no dia. O feedback que você tira sobre o seu trabalho é cicatrizado. Então, o retoque ele é maravilhoso, porque é através do retoque que você vai aprender a fazer algo diferente na segunda sessão, que é no retoque, para melhorar o seu trabalho, ok? Agora, outro detalhe. Você sempre tem que fazer diferente do que foi feito no primeiro dia. Porque, por exemplo, gente, tá dando para vocês entenderem? Tô falando muito rápido. Vão falando aí comigo, porque acho que eu vou me empolgando, eu vou falando e às vezes vocês não conseguem me acompanhar. Vão dando coraçãozinho, estão entendendo, vão interrompendo se vai surgindo dúvida, vão se comunicando aí, tá? Ó, então vou continuar falando e vocês vão falando aí e eu vou vendo depois. Agora vamos supor, tô falando rápido, né? Tá dando pra entender? Tá sim. Vou tentar me controlar, girar aqui pra vocês não se perderem e conseguir anotando. Pega papel e caneta e vão anotando e eu vou controlar aqui pra me falar mais devagar pra vocês irem anotando, ok? É porque tem muita coisa aqui que eu tenho que falar. Então também não posso falar muito devagar, senão acaba passando o tempo e a gente não consegue abordar o assunto. Então tá. Agora a gente fez o feedback do nosso trabalho. Agora a gente tem que saber fazer diferente caso não tenha ficado bom. Por exemplo, eu avaliei ali, fiz um feedback e eu vi que saiu toda a sobrancelha. Ela voltou, não tem mais nada, tem nenhum fio ali. Eu tenho que saber o porquê aconteceu aquilo, né? Bárbara, mas como que eu vou saber? Eu vou dar uma dica pra vocês que me ajuda demais, né? Eu comecei a fazer isso lá atrás, no começo da minha carreira, quando eu tinha dificuldade, e eu faço isso até hoje. Isso virou um hábito, uma regra pra mim, e isso me ajuda até hoje. Então, tenho certeza que se vocês abordarem isso aí, vai ajudar vocês também. Por exemplo, a minha cliente chega, ela preenche a ficha de anamnese, tudo certinho, eu vejo se ela pode fazer o procedimento ou não, certo? No final do procedimento, lá na ficha de anamnese tem uma observação e eu gosto de colocar lá tudo de como foi feito o procedimento. Por exemplo, eu coloco assim, ó. Eu coloco o grau da sensibilidade dela, por exemplo. Ela sentiu um pouquinho, ela não sentiu nada. Eu coloco a lâmina que eu usei, eu coloco a cor do pigmento que eu usei, eu coloco quantos repasses eu fiz, eu coloco a intensidade da minha profundidade, eu coloco, por exemplo, vamos supor que ali eu tenho feito um fiozinho um pouquinho mais pressionado, aquele fiozinho abriu mais, até isso eu especifico. Fio de sobrancelha tal ficou mais profundo, para que quando ela volta eu consiga entender de fato se aquele fio que eu fiz mais profundo era o que estava na camada ideal ou era o que estava superficial. E através disso eu faço um estudo para ter uma base de como que é o real de um procedimento, porque não adianta você seguir só o que fulano fala na teoria, você tem que ter esse embasamento prático também. Então, eu especifico tudo. Usei anestésico, não usei anestésico, isso e aquilo. Por quê? Porque quando ela voltar para o retoque, eu começo a avaliar. Nossa, eu tô começando a ter uns resultados muito ruins agora. Tô começando a ter resultados muito falhados, né? Aí eu tenho que ver a base da minha ficha. O que eu tô fazendo, né? Pegar os últimos procedimentos que eu fiz e começar a avaliar para ver o que eu tô fazendo que tá fazendo com que os meus procedimentos voltem falhados. E nisso eu vou tentar mudar para tentar melhorar, porque não adianta, se o resultado está vindo ruim, você sempre faz as mesmas coisas, ele vai continuar vindo ruim. Então você tem que sempre estar mudando, porém, né, desde que não fuja do certo, né, sempre estar mudando até achar o ponto ideal. Por exemplo, outra dica que eu vou dar que eu fiz e para mim deu muito certo. No começo da minha carreira, minha sobrancelha estava falhando tudo, voltava sem nada. Aí eu mandava para as minhas mentoras, né, para as minhas professoras, e elas falavam que estava saindo por conta da profundidade. Ok. Aí eu comecei a fazer profundo.
continuava falhando e vinha chumbado. E os que pegava, chumbava. Não tinha aquele fio estável, sabe? Uniforme, todos pigmentados legais. Não, ou falhava ou chumbava. E eu tinha que entender o porquê que estava acontecendo aquilo, né? Porque só de fulano falando não vai me ajudar. Ou às vezes eu não consigo entender de fato ali na pele real. Então eu preciso trazer isso para a prática para entender de fato o que eu estou fazendo de errado, né? Então o que eu comecei a fazer? Eu peguei 10 modelos e entre essas 10 modelos eu fiz no meio da sobrancelha dela lá vários fios diferentes. Por exemplo, um eu fiz superficial, eu não fiz a sobrancelha inteira assim, né? Mas eu peguei tipo o meio da sobrancelha e eu comecei a fazer esses estudos. Um eu fiz superficial, um profundo, um repassei 2 vezes, um repassei 3 vezes. E aí, quando elas voltavam, e eu escrevia tudo na ficha de anamnese. E aí que entrou a ideia de eu escrever a ficha de anamnese, as coisas no primeiro dia que eu fazia a sobrancelha dela, né? Pra estudar no retoque, pra usar o retoque como feedback do meu trabalho. E aí eu comecei a avaliar o que eu tava fazendo, qual fio voltava melhor depois dos 30 dias. E aí eu deduzi, nossa, é esse fio que tá voltando bom, os outros tá voltando falhado, chumbado. Então eu entendi de fato na prática o como eu deveria fazer. E era totalmente diferente do que mentoras minhas falavam. Então, de fato, gente, é muito bom você estudar, entender o que você está fazendo e não fazer procedimentos de forma automática. Por exemplo, vou lá, risco a pele da cliente, volto no retoque, faço tudo em cima de novo e beleza. Não é assim, senão dá errado. O que vocês entendem é que fazer esse procedimento é muito fácil, desde que você entenda o que você está fazendo. Ele acaba sendo difícil quando você está perdida, né? Você faz por fazer, faz no automático, mas você não faz por entendimento. Porque quando você sabe qual é o melhor caminho, você vai tentar fazer mais propenso àquilo. E acaba se tornando fácil quando você sabe o que tem que fazer, certo? Nossa, que dica boa. Quantas vezes você passa? Eu vou entrar no assunto de live específico sobre repasse, tá? Pra não ficar muito acumulada, a gente se perder no meio do caminho, porque eu sou dessas de me empolgar, e aí eu acabo falando demais e entro numa coisa, daqui a pouco eu tô fazendo uma sobrancelha ao vivo aqui pra vocês hoje. Então, vou tentar dividir os temas, tá? Mas essa semana, todo dia às 9 horas, essa é outra, eu vou estar com lives sobre esses conteúdos pra vocês, ok? Então, nisso eu consegui deduzir o que eu estava fazendo de errado, o que eu não poderia fazer e o que eu estava fazendo certo. Isso para mim foi muito bom, porque quando eu ministrei cursos, eu consegui identificar os erros das minhas alunas. Por exemplo, eu vi que ela vinha com uma dificuldade, Bárbara, não tá pegando meus fios, a outra, tá chumbando. Então, opa, se tá fazendo isso é porque tá fazendo aquilo comigo. Então, eu sei o que você não pode fazer e eu sei o que você pode fazer. Então, através desse estudo, eu consigo identificar os erros delas, porque eu errei por isso e porque eu optei em estudar e entender o que estava acontecendo, certo? E não trabalhar mais de forma automática. E, gente, isso não é só lá, eu faço isso até hoje. Se eu pegar as minhas fichinhas de anamnese aqui, calma aí que eu vou pegar minha fichinha de anamnese e mostrar pra vocês que eu faço isso em todos os meus procedimentos. Espera aí que eu vou lá pegar só pra vocês ver que eu não tô mentindo. Eu tô aqui na minha academia, né? Então já tá tudo aqui no jeito. Ó, eu guardo minhas fichinhas nesse fichário aqui divisório. E aqui eu vejo por nome, certo? E vamos supor, vou pegar aqui aleatório, tá? Ó, aqui a pessoa preenche, né, os dados dela, ela preenche aqui, ó, né, se ela tem algum problema de saúde, que ela não pode fazer o procedimento. E aqui, ó, se vocês verem, ó, tá observação. Então aqui, ó, eu coloco, vou ler pra vocês. Repassei 2 vezes, passei o anestésico com epinefrina, por quê? Porque eu preciso estudar, certo? Então eu vou colocando tudo isso. Ela não sentiu dor, isso, aquilo, tudo que eu falei aqui pra vocês. E todas, ó, deixa eu mostrar, essa daqui é o do... Deixa eu guardar ela aqui de novo. Deixa eu colocar aqui, depois eu coloco. Ó, vou pegar outra pra vocês verem. Essa daqui não é ficha. Ó, outra. Eu tudo coloco observação. Por quê? Eu gosto de sempre estar estudando os meus procedimentos. Porque
a gente sempre pode melhorar, nunca tá o suficiente. Então eu sempre estudo para sempre melhorar e graças a isso eu sempre consigo me atualizar e melhorar os meus procedimentos. Então fica a dica para vocês, gente, que vocês vão ver que isso ajuda demais, porque ficar dependendo de teoria de fulano, de ciclano não resolve. Você tem que ter uma prática sólida, porque cada pessoa fala uma coisa, né? Tem que fazer assim, tem que fazer assado. Só que a gente tem que validar mesmo se é de fato isso, se dá certo na prática, né? Além de ver os resultados dele, a gente tem que trazer isso para nós. E eu prefiro estudar mesmo, entender o que está acontecendo ali. Então isso me ajudou demais, ok? Tá, então a gente sempre tem que dar o feedback, ver o que a gente fez no dia, para sempre no retoque fazer diferente, para melhorar aquilo que foi feito, ok? Por exemplo, se não pegou nada, ficou superficial, eu fiz lá na fichinha de anamnese, o cílio ficou muito superficialzinho, tal, eu sei que eu tenho que no retoque fazer mais profundo. Eu também faço as anotações, Cíntia, ótimo, isso pra mim é tudo, tá? Então, entrega a fichinha de anamnese, tudo como expliquei. Agora, vamos lá se aprofundar mais sobre os retoques. Então, vamos supor que você fez um procedimento, a sua cliente voltou para o retoque e chumbou, né? O porquê chumbou? Não chumbou porque a pele da cliente é ruim, porque a pele da cliente é oleosa, é fumante. É lógico que é mais difícil trabalhar com essas peles, mas você consegue resultados excelentes se você trabalha da maneira correta também. Então, vamos supor que chumbou. Por que chumbou? Chumbou porque a pele da cliente é oleosa, aí você se conforta nisso e nunca procura melhorar. Então você tem que fazer o auto-reconhecimento de si e ser maduro o suficiente de saber que se ali chumbou é porque você fez errado. Bárbara, mas se chumbou por que é? Porque fez profundo, né? Pode sim ter outros fatores que estimulam isso, por exemplo, fumante tem tendência a acinzentar, então tem que tomar cuidado. Mas se chumbou mesmo, o real motivo é porque você fez errado. Então você tem que ter o auto-reconhecimento para saber que as próximas sobrancelhas você não vai mais errar dessa forma. Se você não tem um auto-reconhecimento de si e você começa a jogar as culpas no organismo da sua cliente, começa a jogar culpa nos cuidados da sua cliente, você nunca vai melhorar, nunca vai melhorar. Agora, quando você... Não precisa falar pra ela, olha, chumbou porque eu errei. Você também não precisa, né? Fiz cagada, não precisa fazer isso. Mas você tem que se auto-reconhecer, falar pra si mesmo, olha, vamos supor, Bárbara, por que chumbou? Nossa, eu aprofundei demais. Então eu sei que as minhas próximas eu tenho que tomar cuidado a isso. E nisso eu vou me baseando até ter um resultado sólido, né? Ter um resultado padrão, legal. Por exemplo, e tem outras coisas também, tá? Que pode voltar de ruim. Agora, o que eu dou pra vocês fazer uma forma de se autoavaliar? Vamos supor que tenha 10 procedimentos que você fez. Eu sempre tiro a base. Se 10 procedimentos que eu fiz, 2 volta mais ou menos, pode ser que o organismo da cliente estimulou isso sim, porque isso conta, cuidados da cliente conta, mas o que mais tende a contar com o resultado final é o profissional. Eu sempre falo, 80% é culpa do profissional no procedimento e 20% é dividido entre o organismo da cliente, os cuidados e entre outros, tá? Então, se de 10 procedimentos, 4 voltou mais ou menos, 4 ou 5 voltou mais ou menos e 5 voltou ótimos, alguma coisa de errado você está fazendo, porque está dando meio a meio. Então, você tem que ter um padrão no qual o resultado ótimo venha muito mais, entendeu? Então, começa a ter uma base dos seus últimos atendimentos de como ele tem voltado cicatrizado. E nisso você vai conseguir deduzir se você tem que melhorar ou não. Mas a gente, falando a verdade, a gente sempre tem que melhorar, né? E a gente sempre tem que procurar isso. Por exemplo, gente, eu vou dar uma dica aqui sobre resultados cicatrizados. Eu trabalhava com outra marca de pigmento e eu tava tendo um resultado cicatrizado legal, né? Tava tendo um resultado sólido, padrão. Eu poderia ficar ali. Porém, eu vi que tinha um outro pigmento que me proporcionaria ter resultados cicatrizados melhores ainda, né? Eu poderia, pelo meu comodismo, não, até estudar, até aprender, até isso, né? Vou continuar aqui. Não, eu fui lá, sei que tem como melhorar, então fui lá, investi nesses pigmentos, comecei a fazer com esses pigmentos. No começo eu não sabia trabalhar com eles, porque eu tinha um jeito de trabalhar, porque assim, o outro pigmento que eu trabalhava, não vou entrar aqui em nomes, tá? É totalmente diferente de se trabalhar com esse que eu trabalho agora, tá? Pelo menos pra mim, porque eu sou muito técnica, muito de
experimentar mesmo ali na pele, nada de teoria. A teoria ajuda, lógico, mas a gente tem que saber como ele funciona no real, né? E no começo eu estava trabalhando com a mesma forma desse pigmento novo com a forma do pigmento antigo e não estava dando certo, não estava tendo resultados legais. Até eu começar a estudar tudo de novo, entender como tudo funciona e eu consegui um padrão legal, entende? Então, o estudo ele sempre é bem-vindo, sempre tem como melhorar, sempre tem como atualizar e é sempre bom a gente estar procurando isso para crescer e não ficar para trás, ok? Tá. Ok, agora falhou, né? Bárbara, voltou cicatrizado, tudo falhado, sumiu tudo. O porquê que deve sumir tudo? Porque a pele da cliente é oleosa? Não, se sumiu tudo, pode ser que poderia clarear mais, mas não sair tudo, não falhar demais. Então, se saiu tudo, eu falo isso por experiência minha, tá? Quando meus procedimentos vinham, saía tudo, era por causa disso. Porque eu fazia superficial demais, porque eu machucava muito a pele, porque eu não implantava pigmento na quantidade correta, porque não adianta, o povo só fala que tem que implantar pigmento na profundidade correta. Gente, não é só isso. Não adianta o seu pigmento estar lá no fundo, mas não tem quantidade de pigmento suficiente ali. Porque acontece todo o processo da fagocitose e ele tem que ter muita quantidade de tinta para acontecer o processo da fagocitose e o seu fio tá bem nítidozinho, cicatrizado. Então, eu acho que tanto a profundidade quanto a quantidade de tinta que você implanta dentro da pele, tem um jeito certo de fazer essa implantação, conta para um bom resultado cicatrizado, ok? Isso para mim conta muito e eu observei isso na experiência, ali no pé da cadeira, nos atendimentos mesmo, ok? Agora, esfumou, voltou depois de 30 dias tudo esfumado. Por que esfumou? Gente, N fatores, né? Tanto é que por isso que eu falei que no dia não tem como saber, no dia o fio fica nítido, lindo, maravilhoso, mas cicatrizado você vai ver como que ele ficou, ou seja, como você fez o procedimento, se você fez certo ou errado. Se esfumou, geralmente é o ângulo da sua lâmina ela tá na lateral, ela vai jogar o pigmento para a lateral da abertura do corte, ela tem que jogar o pigmento embaixo da fissura do seu corte, para o seu fio ficar nítido. Se ela joga na lateral, o pigmento esparrama e espalha, e aí ele vai expandir mesmo, tá? Ou se você fez fios extremamente juntos, né? Aí você se empolgou lá, fez fios juntos até demais. Não sei se vocês acompanham meu trabalho, mas os meus fios, eles são juntos. Porém, ele tem um jeito certo de se fazer para não expandir, tá? E tem um limite também, porque pro fio ficar nítido, a pele que destaca. Então, se você fazer fio extremamente um do lado do outro, não vai ter a pele para destacar. Consequentemente, você não vai ter fio, você vai ter um borrão. E aí acaba não ficando legal. Outra coisa que faz também o fio expandir é o arranhão da pele, né? Então vamos supor que o fio expandiu, a pele vai ficar arranhada. Ou se você fez o arranhão na pele, o fio vai expandir, consequentemente cicatrizado, ok? Agora vamos supor que o seu cliente voltou cicatrizado e chumbou. O que eu vou fazer? Comentem aí pra mim, o que vocês fariam se a sua cliente voltou e tá toda chumbada a sobrancelha dela? Ou ela quer fazer um retoque com você e a sobrancelha dela tá toda chumbada. O que vocês fariam nesse caso? Bianca, você usa somente Tebori nos fios? Oi, Aline, eu acho que você quis dizer Bárbara, né? No fios eu só uso Tebori, não uso dermógrafo para os fios, tá? Sobrancelha Nathalie, Folha, Shadow. Eu não faço se estiver chumbado, falo pra ela fazer laser. Tá, Vanessa, mas vamos supor que você que tenha chumbado o procedimento. Você vai falar, olha, chumbou, então vai fazer laser. Porque quando a gente faz, a gente tem que se autorresponsabilizar, né? Shadow, faço shadow. Ok, gente, isso aí, nossa, que legal, vocês têm a mesma linha de raciocínio. Isso aí, eu tendo a fazer um shadow. Por quê? Porque eu consigo com a shadow neutralizar mais aquele procedimento. Perdão, isso mesmo, Bárbara. Ai, lascou, vou ter que arrumar. Pior, quem nunca, né? Eu, pelo menos, chumbei muitas sobrancelhas por aí. E na época eu não fazia shadow. Então, ficava chumbadas.
quando no começo da carreira, né, a gente faz muito nhaca quando a gente não tem um embasamento certo. Porque, por exemplo, no meu primeiro curso, a mulher falou, olha, risca aí, tchau. Aí eu fiz um corte desse tamanho, tá no rosto da cliente, ela falou que era aquilo mesmo. Então, eu tive essa base como o certo e acabei fazendo muita coisa errada nas minhas clientes até entender o que era certo e o que é errado. Então, por isso que vocês têm que tomar cuidado em fazer curso por curso, porque aí você sai com um embasamento totalmente errado e acaba errando nas suas clientes. E, gente, fala sério, é a coisa mais chata do mundo, porque é uma coisa permanente, a sociedade boca a boca, né, o povo vai saber, e aquele procedimento não vai sair tão cedo, vai ser a sua propaganda, né? Então, toma cuidado com isso. Então, vamos supor que a minha cliente volta e ali tá tudo chumbado, né? O que eu vou fazer? Eu tendo a trabalhar com uma shadow ali e com um pouco de neutralização. Eu não trabalho com neutralização. Se vir uma outra cliente que fez o procedimento de outra profissional, eu não vou fazer neutralização. Quer fazer o procedimento comigo? Faça laser. Mas vamos supor que eu fiz um procedimento e ficou um pouco chumbado. E vamos supor que tá esfumado, chumbado. O que eu vou fazer? Trabalhar com a shadow. Por quê? A shadow eu consigo tampar melhor, né? Porque se eu fazer fios, vai ficar entre espaços o fundo. Eu consigo tampar melhor e neutralizar melhor. Então, eu vou ali jogar bastante hot para conseguir esconder. Agora, eu vou explicar para vocês o porquê chumba e como evitar que chumba. Gente, o que faz o procedimento chumbar? O procedimento chumbado, ele acontece por conta da profundidade. Agora, o porquê? O que tem a ver a profundidade com o pigmento ficar acinzentado? Quanto mais profundo você atinge, mais a fundo das camadas você penetra. E a nossa camada da pele, ela consiste em várias outras camadas. Epiderme, derme, hipoderme. Só que cada uma dessas 3 camadas, existem várias outras camadas bem fininhas, achatadas entre elas. E o que vocês têm que entender? Quanto mais superficial o pigmento fica, mais perto da superfície, mais real é a cor do pigmento. E quanto mais profundo ele fica, mais degradado ele vai ficar. Por quê? Porque quanto mais a fundo você faz, mais camadas cobre aquele pigmento. E quando você olha de fora, dá uma ilusão ótica por você olhar o pigmento embaixo de várias camadas, que ele está degradado, certo? Então ele fica acinzentado, ele fica chumbado, ele tem alteração na sua cor. Então por isso que você tem que trabalhar numa camada mais superficial para conseguir que ele fique uma cor real. Mas Bárbara, se eu trabalhar superficialmente, ele não vai sair? Se você trabalhar numa camada correta, não. Mas o que vai fazer com que ele evidencie e esteja superficial? A quantidade de pigmento implantado. Por quê? Quando você faz superficial, mas você jorra tinta lá dentro, aquele fio ele fica nítido e ele sai com o tempo e você tem liberdade de trabalhar com outros procedimentos. Então, para você entender, o que faz ele acinzentar não é que lá no fundo ele em contato com a adiposa, o hipoderme, ele vai ficar cinza. Não, ele continua castanho, ele continua a cor dele. O que faz dar uma ilusão ótica é que as camadas acima faz ele ter uma ilusão ótica e degrada para uma cor acinzentada, entende? Estão conseguindo entender? Então é por isso, tá, que o pigmento ele tende a chumbar. Então como evitar isso? Tentar trabalhar numa camada mais superficial, né, e implantar muito pigmento ali dentro. Não adianta, se você trabalhar superficial, mas não implantar o pigmento da quantidade correta, ele não vai segurar, tá? Ele vai sair, ele não vai fixar. Então tem tudo um parâmetro. Bárbara, mas como eu sei a profundidade? Ai meu Deus, fundo, superficial, médio. Isso você vai identificar na pele. Eu costumo ensinar as alunas como elas conseguem identificar o seguinte, vou dar uma dica aqui pra vocês que me ajuda bastante, tá? Porque assim, deixa eu raciocinar aqui pra vocês entenderem o primeiro antes de eu explicar a prática. Vocês concordam comigo que não tem como vocês treinar uma pressão única para todas as peles? Por exemplo, vamos supor que vocês façam um curso aqui comigo. E aí eu dou a pele sintética para vocês e vocês começam a fazer os fios. Eu olho a profundidade e falo, olha, é isso aí, é assim que tem que estar na pele. Aí vocês treinam aquela profundidade em toda a sobrancelha. Quando vocês saem, você começa a aplicar o que você aprendeu ali nas peles de todas as suas clientes. Só que você tem que entender que a pele, ela varia a sua espessura. Tem gente que tem a pele super fina,
média, grossa, dura, mole, elástica. Tem vários tipos de pele e você tem que saber se adequar e saber trabalhar em cada uma dessas peles. Então o correto não é saber a pressão que você tem que fazer, e sim saber identificar a camada correta que você tem que abrir na sua cliente, identificar a fissura da elasticidade do seu fio. Então como que eu te indico para você fazer e identificar isso? Eu sempre, se você começa pelo início ou pela cauda da sobrancelha, não tem problema, independente. Eu começo pela cauda. Então o que eu faço? Eu costumo fazer 2 fiozinhos aqui, que é os primeiros, né, iniciais. E antes de eu fazer toda a minha sobrancelha, eu vou limpar aqueles fios. E vou esticar bem a minha pele. E vou analisar ali para ver como que ficou a abertura daquele fio. Nossa, ficou muito arreganhado. Então eu sei que essa pele é uma pele ou muito fina ou muito elástica. Então eu sei que eu tenho que controlar a minha mão e fazer um pouquinho mais leve. E aí eu faço o próximo par de fio. E aí eu limpo. Ah, esse ficou bom. Então eu mantenho essa pressão que eu fiz no resto da sobrancelha. Porque o que acontecia comigo antes? Eu fazia toda a sobrancelha, na hora que eu limpava, meu Deus, regacei, chumbei, fiz lá no fundo. Porque a gente não consegue identificar a camada correta na mão e nem na visão. A gente vê, minha pele sim, parece que é jovem, né, firme. Mas às vezes minha pele é elástica e você não vai saber. Então só de olhar não tem como. Você tem que identificar fazendo um fiozinho. Então, antes você errar aqui do que errar na sobrancelha inteira, certo? Porque vamos supor que ficou tudo superficial. Você vai ter que fazer tudo de novo. Ou vamos supor que ficou muito profundo. Você vai ter que... Não tem o que fazer, na verdade, né? Então, antes ficar superficial do que profundo demais. Então, sempre tenta controlar a sua mão, tá? Essa é uma dica que eu dou pra vocês conseguirem identificar a camada correta, ok? Tudo certo aí, gente? Se não for este ano que vem, estarei aí também. Ai, Laura, vem sim, meu amor. Se eu limpar, eu tiro a marcação. Você tira a marcação se você limpar a sobrancelha errado, se você limpar ela tudo. Como que eu limpo? Eu só pego o algodãozinho e faço assim, ó. Eu não tô limpando daqui pra cá, eu limpo a ponta. E não tem problema eu limpar a ponta, porque eu já fiz ali na ponta. Então, eu não vou limpar de assim e nem de assim. Eu limpo de cima pra baixo, pra ver como ficou somente ali na fissura do fio que eu fiz. Ok? Então é por isso que tende a chumbar a sobrancelha. Agora vocês sabem que não pode fazer para correr da sobrancelha chumbada. Não trabalha mais superficial com muito pigmento implantado e não profundo, ok? Agora vamos supor, a sobrancelha saiu, né? Saiu tudo. Voltou, não tem mais nada ali. Meu Deus, socorro. Depois eu vou explicar pra vocês qual é o retoque que a gente tem que fazer nesses casos, tá, gente? Tô aqui criando um raciocínio para depois a gente entrar nos retoques específicos. Então, vamos supor que a sua cliente voltou, não tem nada ali. Como eu disse, o que deve ter acontecido, muito superficial, machucou muito a pele ou não implantou o pigmento corretamente, certo? Então, o que vocês têm que entender disso? Porque quando acontece isso, é porque vocês estão trabalhando de maneira correta. Então, se está voltando sem nada, com certeza a maior parte disso é a profundidade e a quantidade de pigmento. Então, você começa a fazer o quê? Implantar mais pigmento naquela abertura do fio. Como que eu implanto o meu pigmento com garantia? Gente, eu trabalho com repasse sim, tá? Eu trabalho hoje com RB Colors e graças a Deus esse pigmento me permite ter uma liberdade nos repasses. Já os pigmentos antigos que eu trabalhava, se eu ficava repassando demais, o meu fio tendia a expandir, por conta que o pigmento era mais aquoso e acabava esparramando mais na pele. Já o pigmento da RB Colors, ele fica bem nítido, então mesmo que eu repasse várias vezes, ele não expande, tá? Eu não falo isso na teoria, eu falo na prática mesmo pelo que eu vivenciei ali nos meus atendimentos e nos meus feedbacks de retornos, tá? Então, eu sempre gosto de observar nisso e eu acabo vendo se... Nossa, me perdi aqui. Gente, é complicado. Eu vou falando e vou lendo comentário. Aí eu não sei se eu respondo comentário, se eu penso, continuo falando, aí fica aquela doideira. Mas enfim, como eu implanto o meu pigmento de maneira correta na pele? Eu não vou ler mais aqui não, ficar olhando pra mim, porque senão eu vou me perder toda. Depois eu vou ler os comentários e a gente conversa tudo certinho, mas vão comentando porque depois eu vou ler tudo, tá? Então, como eu vou implantar o pigmento corretamente na pele? Eu gosto de entrar com bastante saturação e repasse. O repasse eu venho pra conseguir também atingir a camada correta, porque às vezes ficou um superficial, um fio ali outro, então eu venho com repasse, né? E eu vou fazer uma live específica disso, dos repasses que eu faço e como eu faço, só que mais
pra frente, não hoje. Essa semana e a outra vai ser de lives, então fiquem atentas às 9 horas aqui, ok? E outra maneira de implantar bastante pigmento naquela abertura do fio para que no retoque ele volte bem implantado é a saturação. Antigamente eu tinha aprendido que a saturação ela não fazia diferença. Só que eu vi que não é bem assim, e eu tenho provas para fidelizar que a saturação faz total diferença. Como eu tenho provas? Eu fiz um teste, como eu sempre falo para vocês que eu sou muito de estudar ali na prática, o que eu fiz? Peguei uma cliente, uma modelo, e fiz toda a sobrancelha sem pigmento nenhum, só com os microcortezinhos mesmos dos fios. Depois eu peguei o pigmento e saturei ele em cima sem tinta nenhuma. Saturei. Não é assim que eu faço, tá? Mas eu quis estudar para ver se a saturação influenciava assim ou não. E aí, pegou, entrou certinho no dia, só que como eu disse, no dia não tem como a gente refletir de se tá certo ou não. E aí eu comecei a avaliar aquilo no retoque. Ela voltou o retoque, gente, eu tenho a foto dela aqui, depois eu vou postar no stories pra você e eu vou falar, gente, essa sobrancelha que eu comentei na live. Pigmentou muito bem mesmo. Eu fiquei de cara, porque como eu aprendi que a saturação não fazia diferença, pra mim eu tinha uma expectativa de que ia voltar mais ou menos quase nada, ia sair tudo. E voltou muito pigmentado. E graças a Deus eu fiz esse teste para entender que eu tinha que saturar muito, porque de fato isso influencia e isso faz com que o pigmento volte melhor cicatrizado. Os meus procedimentos voltam muito melhores cicatrizados agora. Eu fiz uns stories hoje de procedimentos cicatrizados, dá uma olhada lá, por conta da saturação. E outro detalhe, eu não saturo sobrancelha com o cotonete. Por quê? O cotonete, pelo menos com os pigmentos da RB, gente, ele tende a absorver, porque ele é meio líquido, então ele absorve muito. Aí você vai saturar, ele mais entra pro cotonete do que entra na abertura do fio. Então, como que eu faço? Vocês vão achar meio loucura, mas é desse jeito que eu vi que penetra melhor. Eu pego o microbrush, pego o pigmento do batoque e espalho na sobrancelha. E eu pego o meu dedo e eu não esfrego, eu empurro. Eu vou fazendo uma esfregada e empurrando. E eu vejo que assim o pigmento entra muito. Eu quero que vocês me falem uma dificuldade de vocês, que isso eu tive muita dificuldade no começo, quando eu comecei a trabalhar com RB. Só que não é porque a RB é ruim, é porque eu não sabia trabalhar e dominar o pigmento RB Colors. Hoje eu sei, então posso ajudar vocês. Então me fala aí, quem de vocês tinha dificuldade de fazer o fio bastante tinta. Você pega a tinta na lâmina, faz o fio e na hora que você limpa parece que o pigmento evapora, não tem tinta nenhuma ali dentro. Eu achava que só acontecia isso comigo, só que eu vi que algumas alunas chegavam com essa dificuldade. Agora eu quero ouvir de vocês, quem de vocês tem essa dificuldade? Faz o fio, limpa, nossa meu Deus, cadê o pigmento? Eu taquei todo o pigmento aqui dentro, mas não tem nada. Quem de vocês acontece isso? Fala eu aí pra mim. Ó, eu não tô me sentindo sozinha, gente. E vocês também não se sintam, porque isso acontecia demais. E eu perguntava para as outras pessoas, elas falavam, como assim? Nada a ver. Aí eu ficava desesperada, porque as outras pessoas parecia que não acontecia com elas, só acontecia comigo. Eu não sabia o porquê estava acontecendo aquilo. Eu ficava desesperada. Falei, gente, mas eu tô passando tinta aqui, repassando um monte de vezes, o fio abre, fica lá, mas a tinta não entra, ela evapora. Eu, Jesus, às vezes misturo com o iron para ficar mais denso. Então, Leni, aconteceu isso muito comigo, né? Só que é questão de saber trabalhar mesmo com essa marca, porque ela, assim, ela é uma marca de pigmento muito inteligente. Só que a gente tem que saber dominar também, né? Sabendo dominar, meu Deus, flui. Eu operei muito no começo com essa dificuldade, tá? Hoje aconteceu isso comigo. Tá, isso acontece por 2 motivos, tá, gente? Não vou entrar sobre eles específico, tá? Nas outras lives eu vou falar isso. Só que eu achei muito legal que vocês tenham essa dificuldade. Começa a me acompanhar que eu vou abordar sobre ela, tá? Bárbara, quanto tempo você está na área? Olha, eu tô na área 5 anos, mais ou menos. 5 anos. 5 anos. Eu entrei na área desde quando eu tinha 17 anos e hoje eu tenho 21.
Então faz 5 aninhos. Obrigada pela dica, estou esperando os pigmentos RB chegar. Isso aí, Lu! Então, ó, 2 motivos que fez com que os meus pigmentos acontecia isso de o fio não pegar, né? A gente fazia o corte abria, mas a tinta não entrava na bodega. Oi, Bru! Então, um desses motivos, gente, é sobre a saturação e deixar o pigmento saturar. Antes, quando eu trabalhava com outra marca, o que eu fazia? Eu fazia os fios e limpava, o fio já ficava ali. Por isso que a cicatrização não era tão boa depois, tá? E como que eu trabalho agora? Eu saturo desse jeito. Quando eu saturava só esfregando, parece que é uma bobagem isso, mas, gente, é isso que resolveu a minha vida no relação do pigmento entrar dentro do corte, para não limpar e ficar ali sem tinta nenhuma. Quando eu esfregava saturando, faz o teste na sua próxima cliente que você atender que você vai ver. E se não der certo, você pode me chamar e me cobrar, porque isso resolveu a minha vida. Então eu faço questão que você me chama no direct para me falar, tá? Eu repasso de novo e saturo. Sim, ó. Só que às vezes a gente repassa, se não saturar da maneira correta, eu repassava várias vezes e o pigmento não entrava ainda em algumas peles. Principalmente pigmentos mais claros. Pigmentos mais escuros tendia a segurar mais, porque eles acabam ficando, era mais líquidozinho. Então, o que eu faço? Fiz ali o repasse, vi que abriu na profundidade correta, eu pego o pigmento como eu expliquei e eu vou empurrando bastante e deixo agir. Porque a pele, ela fecha, ela tem um tempo de fechamento. Então, se você limpa antes da pele fechar, você acaba com a água do seu algodão, né, tirando um pouco o pigmento dali de dentro. Então, o que eu faço? Quando eu faço uma sobrancelha, a outra vai saturando. E eu vi que desse jeito começou a pigmentar mais. Outra coisa que pra mim deu muita diferença é a lâmina, tá, gente? Antes eu trabalhava com uma lâmina grossa, que era 14 hard, e para outra marca de pigmento dava certo, mas para RB para mim não deu, tá? E eu vi que para RB Colors tem que ser uma lâmina mais fininha. Eu vi que muita gente trabalhava com lâmina mais fina, mas eu não entendi o porquê, até entender. O que acontece? O pigmento RB Colors, o fio fica mais nítido. Quando eu trabalhava com uma lâmina grossa, o fio ficava muito marcado e não tinha naturalidade, tá? Então uma lâmina mais fina, eu consigo ter um fio fininho e bem visível. Se eu trabalhar com uma lâmina muito fina no pigmento que eu usava antigo, você fazia fio, enchia de fio e aquela sobrancelha não dava vida, ela não aparentava, aí você tinha que preencher demais. Aí você acabava fazendo um monte de fio, depois ele borrava tudo, tá? E a lâmina também me ajudou a fazer com que a tinta penetrasse dentro da pele. A lâmina foi primordial. Tem uma lâmina que eu uso que, assim, eu super amo. Quando eu for falar de lâminas, eu vou falar. A lâmina e a saturação, a lâmina principalmente, me ajudou a fazer com que o fio, a tinta, entrasse no cortezinho da pele e fixava sobre a abertura do fio, tá? Então, se vocês têm dificuldade em relação a limpar e a tinta não entrar, é a saturação, não é esfregando e empurrando, e é a lâmina que você usa. Quanto mais fina a sua lâmina, mais empurrar o pigmento ela vai, mais descer o pigmento ele desce, tá? Então eu indico que vocês usem uma lâmina mais fininha e saturem empurrando e deixe agir a saturação enquanto você vai fazendo o outro lado, ok? Amanhã eu vou fazer a minha primeira. Qual dica você me dá? Ore antes. Não fique pensando que vai dar errado, vai dar tudo certo, tá? Vai dar uma dorzinha de barriga, um gelo na sua barriga, mas você vai com ela mesmo, tá? Mente pra si mesmo, fala, olha, eu não tô sentindo nada, vou arrasar nessa sobrancelha no sentido... Mentir pra si mesmo que eu falo é fingir que não tá sentindo nada, tá? Não que você vai arrasar, porque você vai arrasar sim. Por exemplo, quando eu fui fazer minha primeira sobrancelha, me deu uma dor de barriga, um gelo que eu parecia que não ia conseguir. Só que é como se eu guardasse isso na gaveta, engolisse isso, escondesse pra mim mesma e eu fui do mesmo jeito. Só que eu falo, antes errar pra menos do que pra mais, tá? Se essa é a sua primeira sobrancelha, tenta trabalhar com muita cautela, não tomar cuidado pra não fazer mais pra mais, por exemplo, um desenho de uma sobrancelha muito grossa. Eu vejo que muita gente, quando vai fazer a primeira sobrancelha, tende a errar a maioria das vezes no desenho, faz uma sobrancelha muito grossa. Porque às vezes você perde o desenho, aí você quer desenhar de novo e acaba fazendo grossa e torta. Então tenta fazer para menos. Antes de ficar mais fina, no retoque você ir lá encorpar ela de novo, ter essa possibilidade, do que você fazer muito grossa, né? E você acabar não conseguindo depois arrumar, porque tá grossa e quando tá grossa não tem o que fazer, tá? Então tenta tomar cuidado. Fazer o fio, tenta fazer isso que eu te falei, avaliar preso da mão, antes fazer mais superficial e depois ser passado, que fazer muito profundo e ficar chumbado e não ter o que fazer. Então você tem duas opções: fazer para menos, consertar, do que fazer para mais e não ter jeito de mexer, ok?
Até hoje eu não voltei a fazer por trauma, medo, pressão psicológica, que era do meu antigo serviço. Menina, você para com isso, porque ó, a micropigmentação, se você tentou fazer, você tem que voltar, porque é uma área que dá muita oportunidade pra gente. Às vezes, né, você não tem uma oportunidade legal que te ajudou, empurrou, mas não desiste. Todos nós passamos por dificuldade no começo. Eu mesmo penei muito. Um dia eu vou ter a oportunidade de contar aqui pra vocês como foi o meu começo, mas eu não desisti, graças a Deus eu fui longe. Então não desista, você tem um futuro brilhante pela frente. Tenta voltar a treinar pra te dar aquele gás, aquele pique e vai, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Todos os micropigmentadores de sucesso, todos, teve o começo muito difícil, fazia umas sobrancelhas horrorosas no começo, sim, e hoje chegou lá. É porque você tem que pensar que a micropigmentação no começo ela é uma fase e você vai passar ela, só que você tem que ter psicológico firme, né, e saber que aquilo é uma fase. Se fulana conseguiu, eu vou conseguir também, eu vou superar e tentar superar o máximo possível, porque quem desiste de ser uma micropigmentadora, quem faz o curso tudo, é a maioria das vezes por medo, por insegurança, por achar que é fácil demais. Não é. No começo é difícil porque até você se ajeitar, mas depois que você entende o que está fazendo, fica muito fácil. Por isso, quanto mais você faz uma técnica precisa, uma técnica mais simples, mais fácil, melhor. Porque do que você ficar perdida. Igual eu fiquei totalmente perdida, porque eu não falei que eu tinha que fazer teste, isso. Então, se você aprende de um jeito que é único, é específico, ó, tem que fazer assim, não faz assim, você foca em como tem que fazer e você vai muito mais rápido do que você ficar perdido, não saber o que fazer, ter que fazer teste. Nossa, eu chorava tanto quando voltava aquelas sobrancelhas cicatrizadas. Mas, gente, enfim, já tô voltando aqui na minha vida. Daqui a pouco, como eu disse, eu vou estar fazendo uma sobrancelha ao vivo. O foco de hoje é sobre o retoque. Então, vamos falar aqui sobre o retoque voltar. Depois a gente conversa, tá? Porque vai acabar a live daqui a pouco e eu não terminei ainda. Base de tudo é muito treino, realmente. Às vezes tem vontade de desistir por falta de cliente, mas fazer o quê? Paciência. Você não vai desistir por falta de cliente. Você vai se motivar para conseguir capturar suas clientes, tá? Você tem que saber o jeito certo de capturar elas e você vai conseguir, tá? Se não tá tendo cliente, você tá fazendo alguma coisa de errado, ok? Se for a técnica, você tem que treinar, aprimorar mais. Se não for captura de cliente, captação, você tem que saber se divulgar, se posicionar na internet. Então não pense em desistir, foque na solução para consertar e não na desmotivação. Tá difícil? Você tem duas opções: focar em resolver e superar isso, ou desistir e perder a oportunidade de um futuro pela frente, tá? Sabe que todo mundo diz que eu tenho clientes espera até hoje para fazer comigo. Quero fazer um curso com você, sempre te admirei. Obrigada, Ju. Ju, mas de verdade, de coração mesmo. Você tem tudo pra dar certo. Tem cliente que te quer. No começo ninguém queria fazer sobrancelha comigo, tá? Porque eu era muito nova, tinha 16 anos na época. Foi muito difícil pra me capturar cliente, mas eu venci, eu consegui. Então você também consegue, tá? Igual, você tem facilidade para aprender, então nada te impede, apenas sua força de querer, sua vontade e sua decisão. Às vezes, uma atitude que a gente toma, a gente muda toda a nossa vida, né? Bárbara, uma sobrancelha de fios mais grossa, posso trabalhar com uma lâmina mais fina? Olha, nem tudo que você pode lhe convém, né? Então, não posso falar que não pode, porque você pode, mas às vezes não convém. Se é um pelo muito grosso, você tem que tomar cuidado, principalmente com a cor. Mas se você trabalhar porque a cor influencia muito. Mas se trabalhar com uma lâmina mais grossinha, pode ser que ele fique mais compatível sim, tá? Gente, deixa eu voltar aqui no raciocínio. Eu vou parar de ler aqui os comentários, mas vão mandando que depois eu interajo com vocês, tá? E vão mandando coração, compartilha a live para quem ainda tem interesse de assistir. Se vocês conhecem alguém, né, uma amiga, me ajuda aí, gente. Tá, agora eu vou falar para vocês os erros mais comuns que acontecem nos retoques. Quais os erros mais comuns? Eu vou dar um exemplo para vocês. Os erros mais comuns é retocar em cima da onde pigmentou. Agora eu vou dar um exemplo aqui para vocês raciocinar. Vamos supor que vocês escrevem o nome de vocês com uma caneta. Aí escreve Bárbara. Vou até escrever aqui pra vocês, ó. Ó, escrevi aqui, Bárbara. Pigmentou certinho, ó, pegou certinho, certo?
Quando você escreve o seu nome, tá escrevendo um texto e ele pega certinho, você escreve em cima dele de novo para reforçar? Ou não, se pigmentou, pegou certinho, tá dando pra ver, porque eu vou reforçar em cima. Você não escreve um texto e vai lá e escreve de novo pra deixar forte, né? E é a mesma coisa da sobrancelha. Se pigmentou, não tem lógica, não faz sentido você ir lá e refazer em cima do mesmo fio. É a mesma coisa o nome, você não vai recontornar o nome inteiro se ele tá pigmentado. Apenas se a caneta falhou, você vai voltar e reforçar ali. Senão, você não vai mexer. Então, trazendo isso pro nosso retoque, o maior erro é o fio pigmentar. Aí a cliente chega assim e fala assim, ó, tá perfeita, a sobrancelha super pigmentada. Ela pega, tem como escurecer? Você vai lá e repassa tudo de novo. Gente, não mexa em time que tá ganhando, ou seja lá a metáfora que vocês querem usar, não mexa no que tá quieto, tá? Chega o cliente aqui, tá perfeito pretinho, mas ela quer escurecer, eu não vou escurecer. E o que eu falo pra ela? Olha, a técnica que eu trabalho de fio a fio, ela é natural, tá perfeito do jeito que tá, ela tem que ficar dessa forma. Se eu fazer em cima de onde pegou, ele vai manchar, porque pigmento em cima de pigmento, ele mancha, ele borra. Então, se você quer uma técnica mais marcada, você tem que fazer uma outra técnica, porque a questão não é a cor, gente, a questão é a técnica que a pessoa escolhe. Por isso que é bom você conversar com a sua cliente primeiro, deixar tudo muito ciente para ela entender como funciona cada técnica, para não acontecer esse tipo de impasse lá durante o retoque. E você acaba retocando e prejudicando, piorando a situação, porque ela quis mais escuro, mais marcado, mais intensificado e não manchado, entende? Então, sempre conversa com a sua cliente, explica como tem que ficar, explica que a micropigmentação fio a fio, ela é muito natural, fica o fiozinho certinho, pigmenta, mas se ela gosta de algo mais marcado, tem que fazer uma outra técnica, né? Eu não trabalho com a compacta, mas chega gente aqui que quer uma taturana, eu não faço. Eu indico para outro profissional, olha, fulana faz a compacta, se você gosta de algo extremamente marcado, porque eu faço a shadow, fica mais evidente, né? Fica mais realçado, só que não chega a ficar também como uma compacta. Então, eu gosto sempre de conversar, entender a expectativa da minha cliente para ver se eu consigo trazer isso para a realidade, né? Para depois não ficar esse constrangimento, ok? Só que se ela quiser escurecer, tiver lindo, maravilhoso, tiver pigmentado, não escureça. Explica para ela que ela vai entender, ok? Tá, outro erro comum também, não usar a mesma cor no retoque. Às vezes, gente, vamos supor que você fez um procedimento e aí ele ficou, como se diz, escuro. Aí você quer clarear, aí você passa todos os fios com pigmento mais claro. Vai funcionar? Não, não vai funcionar. Agora, se ficou muito claro e você precisar intensificar, aí sim. Então, sempre pensa, eu consigo sim usar uma cor diferente desde que seja para intensificar a cor. Se eu quero clarear, não dá certo, tá? Porque o pigmento escuro já tá ali, você joga a cor por cima, pode até maquiar por um tempo, mas depois a cor de baixo vai prevalecer, ok? Então, usar a cor diferente não dá certo. Outro modo também que não dá certo, por exemplo, você fez ali os fios e falhou falhas pontuais, aí você retoca com uma cor diferente. Por isso que eu sempre deixo na minha fichinha de anamnese a cor que eu usei no dia, para que cicatrizada eu consiga usar a mesma cor, tá? Porque se eu acabar esquecendo de usar uma cor diferente, vai ficar aqueles pontos, cores diferentes. Então a cor sempre tem que ser igual se estiver tudo correto, e se estiver muito claro eu intensifico, mas clarear não tem como, tá bom? Não tem como, gente, isso que eu tô falando é sobre a minha técnica, meu pensamento, ponto de vista, tá bom? Tá, outro erro também é preencher muito, tá? Por quê? Vamos supor que a sua cliente volta. Ficou legal, mas ela quer mais pá. Quando a minha cliente quer uma coisa mais... Gente, a live vai desligar. E olha, faltou falar o tipo de repasse como eu faço. Então, o mais importante, a live vai desligar. Então, corre lá para outra live que eu vou explicar certinho para vocês como e quando eu faço os meus repasses, tá? Repasse direcionado, geral e de manutenção. Então, bora lá fazer mais uma live. Eu vou desligar aqui e abrir outra pra gente terminar a conclusão da aula de hoje. Beijos, espero vocês lá, correm lá. Vou esperar todo mundo antes de desligar a live.
Mas eu vou começar outra porque eu não terminei. Vê se tá tudo certo. Gente, eu vou esperar o pessoal voltar. Vai compartilhando aí a live, dando um coraçãozinho. Compartilhem aí com quem que vocês conhecem. Cheguei! Deixa eu pôr o filtro, né, gente? Vai ficar bonito. Oh, meu Deus. Vai, gente, compartilhem aí, me ajudem pra gente começar logo, pra compartilhar, aplicar nessa setinha que tá e mandar pros seus contatos. Tá, então vou começar aqui porque senão vocês também vão ficar esperando demais. Mas vão me falando aí, gente, o que vocês estão achando? Estão gostando do conteúdo? Estão entendendo? Ficou alguma coisa sem entender, que não foi bem explicado? Rafa, traz um pouquinho de água pra mim. Vai, gente, quero ouvir vocês. Adorando, que bom, Ju. E eu quero você fazendo sobrancelha, hein? Então, bora treinar pra você virar uma expert micropigmentadora. Você não pode perder a oportunidade que essa área traz pra gente, Ju. Se você gosta, como você disse, você gosta, tem cliente te esperando e você tem facilidade pra aprender, o que você tá esperando? É difícil, mas você supera como eu superei e olha a glória que vem depois. Moro em São Luís, estava com planos de ir até o final do ano fazer um curso com você, mas tive que mudar os planos porque engravidei. Mas o ano que vem com certeza estarei aí. Adoro o seu trabalho. Obrigada, Isa. Vem sim, vai ser um prazer. Então é 2 gravidinhas aqui, hein? Mas vai dar tudo certo, Isa. Tô amando. Ah, que bom. Aprendi com você. Bárbara, pode misturar RB com pigmento mais denso? Eu não gosto de misturar pigmentos, porque cada um tem uma composição. Pigmentos da RB eu uso RB, pigmentos de outra marca. Eu, Bárbara, não gosto de misturar, ok? Você é uma bênção de Deus. Obrigada, Célia. Deus abençoe você. Pode deixar. Tô começando agora. Um dia quero ter o privilégio de ter uma aula com você. Oi, Carol, que linda! Vai ter sim, se Deus quiser. Ele quer. Ainda vou fazer o curso com você, é meu sonho. Olha, gente, quem trabalha Olha, tô até recurso que eu falei. Deixa eu beber uma água aqui. Quem trabalha na área e não tem oportunidade de fazer o curso agora comigo, vai ter uma outra oportunidade, porque eu entendo que tá uma pandemia, tá difícil as coisas. Então, deixa eu explicar pra vocês. As lives que eu tô fazendo essa semana e a semana que vem é um aquecimento para aquecer vocês para um evento que vai ter, que é Micropigmentadora Classe A, que vai abrir segunda-feira agora. Então, todos os dias às 9 horas a gente vai estar com as lives aqui, que eu vou estar aquecendo vocês. Então, vocês podem ter uma oportunidade de aprender muito sobre o meu trabalho nesse evento, tá? Que depois eu vou explicar mais pra vocês, só que vão se aquecendo porque aqui eu vou entregar muito conteúdo como eu tô entregando hoje, tá? Eu tenho certeza que vai ser coisa de divisor de águas mesmo na vida de vocês. Estou bem nervosa. Por quê, Mara? Tenho 3 anos que me formei em micro e só agora, com muito treino, muitas lives suas, consegui uma evolução dos meus procedimentos. Aê, Lu! Que bom! Nossa, ouvi vocês falar isso, que tipo, as lives ajudam a gente, mas me dá uma empolgação, me dá um gás, que dá vontade de ficar fazendo live o dia inteiro, parar de trabalhar pra fazer live. Bárbara, o que você acha de promoção? 0 promoção. Eu não gosto, não concordo, e um dia eu vou fazer lives explicando o meu ponto de vista porque eu não aprovo e não concordo com isso,
bom? Tem outras caminhos para você conseguir capturar cliente, conseguir divulgar seu trabalho que não seja promoção, tá? Porque a promoção ela desvaloriza muito sua credibilidade, o seu trabalho, muito demais. E um dia chega ao seu nível. Com certeza, e se Deus quiser, se você se esforçar muito, você vai... Muito assim, né? Porque a gente chega onde a gente quer, depende do nosso esforço. Então, se você esforçar, você tem potencial de ser muito melhor que eu. Então, nunca se compare com outra pessoa, se compare consigo mesma. E tenta sempre melhorar, que um dia você vai conseguir chegar a níveis muito além. Tanto as lives quanto os vídeos e conteúdo ajudam muito. Gente, vamos focar aqui uma coisa que ela falou. Olha só, vocês sabem, quem me acompanha, que eu entrego muito conteúdo gratuito, muito conteúdo sem problema nenhum para vocês aprenderem, certo? Eu fiz uma plataforma de estudos que lá tem muita coisa gratuita, que eu ensino assim, coisas dentro do meu curso tem lá. Então você pode estar estudando gratuitamente. Por exemplo, nossa, eu não consigo fazer um curso presencial, longe e tal. Então você pode ir treinando. Ah, mas eu não sou micropigmentadora, eu não sei, nunca mexi com sobrancelha. Lá também tem um curso online gratuito de design de sobrancelha, passo a passo. Quem nunca relou na sobrancelha na vida, eu ensino design de sobrancelha e rena passo a passo gratuito, para que você consiga ter uma profissão e um dia uma oportunidade de se tornar uma micropigmentadora. Então só não entra quem não quer, só não se aperfeiçoa, não estuda, melhora e cresce quem não quer. Essa é a verdade. Tem gente que fala, por exemplo, não, eu não vou entrar nessa área porque eu tenho filho, né? Então usa filho como desmotivação, sendo que ele teria que ser a sua motivação para que você se esforce e pense em crescer para proporcionar o melhor para ele um dia, né? Então, tenta inverter as suas reflexões e pensamentos de atitudes, porque são ações que vão mudar toda a sua vida, né? Eu quero fazer um curso de apresentação com você, esperando abrir turma esse mês passado, não consegui participar. Tamara, a gente abriu turma para mês que vem. Então depois a gente chama lá e eu te falo, tá bom? Vamos assistir todos os vídeos da plataforma, tá sensacional. Gente, quem assiste os vídeos da plataforma tem certeza que vão gostar muito, porque lá tem muita coisa. Gente, vai na plataforma, ela é muito boa e a Bárbara é uma professora maravilhosa. Obrigada, Ci. Gente, eu não tô pagando propina pra esse povo não, tá? Eles estão divulgando de fato, porque lá tem muita coisa legal, e é muita coisa prática. Lá não é conteúdo que eu fico enchendo linguiça só falando, não. Eu demonstro mesmo para vocês conseguir treinar aí, aprender lá, treinar aí, aperfeiçoar, entender. Porque tem que ter aula didática, né? Aula, não é didática que fala, aula diferente, né? Para não ficar aquela coisa mecanizada, chata. Top, tem. Oi, Bru, meu amor! Gente, ontem eu fiz live com a Bruna Saturnino Micro. Ela é minha amiga do coração, amo ela, saudade, Bru. E ela também tá fazendo muito conteúdo legal. Sigam ela lá no Instagram, Bruna Saturnino. Verdade, Bárbara. Eu sou experiência disso. Tenho 3 filhos e sempre quero fazer os cursos. Realmente, a Solange, ela tem 3 cursos, amo ela. E ela sempre tá à tona, porque ela quer sempre proporcionar coisas melhores para os filhos delas. Até quando deixa a plataforma gratuita. Tem uma plataforma lá que é gratuita, vai ficar sempre, né? Então, vocês vão indo lá, vocês vão estudando. Pelo menos é a intenção. Agora, eu não sei se vai chegar a cortar. A plataforma estava em teste. Hoje foi atualizada para comportar bastante micropigmentadores. Oi? Ah, tá, gente, outra coisa, quem não assistiu a live, tá, do começo, vai na plataforma que eu vou salvar essa live lá, colocar lá pra vocês conseguirem estudar quem perdeu, ok? Eu vou terminar aqui o raciocínio, gente, da live, e aí depois eu volto a conversar com vocês, porque senão depois a live cai de novo e a gente não terminou o raciocínio dos retoques. Tem muitos detalhes que outros lugares não mostram, tudo para ser uma sobrancelha natural. Verdade, lá eu entrego ouro mesmo. Bruna, eu e a Jéssica fizemos o último curso na mesma turma, viramos amiga de profissão. Não entendi muito bem, não.
Ó, o Rafa, Bárbara e Rafa, ele comentou aqui como que você se inscreve lá na plataforma. Mas para facilitar para vocês também, depois eu vou fazer um stories para vocês arrastarem para cima e cair lá na plataforma para você estudar gratuito, e outros stories para você arrastar para cima e se inscrever para o Micropigmentadora Classe A. Gente, o evento que vai ter amanhã é muito legal que vocês se inscrevam. Por quê? Esse evento eu tô fazendo como um VIP, vamos se dizer assim, porque eu tô pegando uma turma bem reduzida, porque o meu foco é, através dessa turma, eu conseguir transformar a vida dessas pessoas que entraram lá para ter como prova de que ele é válido, ele funciona. Então eu vou cair muito em cima de quem se inscrever nesse projeto Micropigmentadora Classe A, para conseguir mostrar que é possível sim. Quem nunca relou numa sobrancelha na vida conseguir ter um resultado muito excelente, e quem já trabalha conseguir resolver todas as suas dificuldades, né, e aperfeiçoar o seu trabalho. Então o meu intuito nisso é conseguir provar e consolidar, né, que essas pessoas são capazes de aprender, ok? Então eu vou pegar com força quando eu abrir, vou até me ausentar aqui, porque o meu foco vai ser para que essas pessoas dêem um boom, evoluam. Oi, Rafa. Perguntaram como que entra, mostra, tem que clicar em cadastrar. Ah, tá. Gente, ó, o Rafa, ele trouxe aqui como que vocês vão entrar lá na plataforma. Deixa eu desativar o comentário aqui, só para vocês verem, tá? Filho, agora não. Deixa eu desativar aqui o filtro. Aí, ó. Vai aparecer isso aqui, vocês vão arrastar para cima, vocês vão cair aqui, ó. Aí vocês não vão apertar acessar, vocês vão apertar aqui cadastrar. Apertou aqui no cadastrar, vai lá, amor. Aí vai abrir aqui para vocês se aonde? Nome. Ah, tá, aqui, ó, vocês vão, não dá pra ver muito bem, mas aí vocês vão se cadastrar aqui e depois vocês vão entrar lá e ter acesso. Entra lá só pra elas verem como que tá, Rafa. Vocês vão ver que top que tá aquilo lá. Gente, eu tô entregando coisas que vocês não fazem ideia, é gratuito também, tá? A gente tem o Micropigmentadora Classe A e a gente tem essa plataforma de estudos. Ó, aí aqui a gente tem a plataforma de estudos gratuito. Abre aqui, amor, para elas verem. Peraí que ele vai abrir aqui para vocês verem. Ó, todos os vídeos de estudo. Abre um vídeo aí aqui didático. Abre esse aqui. Tipo assim, vídeos da prática mesmo. Coloca aí, tem como para rodar um pouquinho? Tem. Só para vocês verem o que eu tô falando. Ó, por exemplo, ele abriu aqui o passo a passo de design. Vamos supor que uma sobrancelha dela fosse bem mais alta que a outra. Por exemplo, se uma sobrancelha é mostra na prática mesmo. Eu nunca vou abaixar uma só ou subir uma só. Eu tenho que abaixar. Mostra aqui essa. Esse daqui é o que? Da laranja, né? Ó, eu mostro exemplo de profundidade. Então vamos lá para um vídeo muito legal, que é sobre o treinamento na laranja. Agora vai lá no outro do design simples. Se vocês quiserem ver, gente, entra lá porque tá gratuito, não vai cair o dedo e é uma coisa que vocês nunca podem pensar. Conhecimento nunca é demais. Ó, aqui, ó, curso gratuito, né, online, de design de sobrancelha e rena. Então eu mostro passo a passo tudo como uma pessoa nunca relou na sobrancelha na vida, quer aprender, ou a pessoa já sabe, mas quer melhorar, aperfeiçoar, ó, tem tudo lá. Coloca aqui, amor, na prática para elas verem. Só um pouquinho pra... Fiz o corpo, agora eu vou pra cauda. Agora eu vou fazer... Ó. Tá? Só que então eu mostro, eu aplico a rena, explico tudo bem aprofundado. Agora vai lá na teoria. Acaba por... Vou mostrar mais um, gente, porque tem muita coisa. E cada uma dessas pastas tem vários vídeos, né? Aí vai no... Não, esse aqui, da saturação. Porque esse é o pequeno, mostra o que vai a tela inteira, para elas verem melhor. Então vamos falar sobre a fissura do fio. A fissura do fio, ela serve para te ajudar a... Vai esse aqui primeiro, qualquer um. Esse aqui, ó.
né? Que é a teoria junto com a prática. Final. Então, se você faz um procedimento chamada intermediária, vamos lá. Aqui faremos outro treinamento. E essa aí, ó. Ela vai. Certo, gente? Aqui, amor. Deixa eu terminar aqui o raciocínio do retoque, que a gente não terminou ainda. Mas vamos lá, que hoje esse retoque sai. Tá, a gente parou então nos erros comuns, né, que acontece na micropigmentação, nos retoques, né? Agora eu vou falar sobre o último erro. O penúltimo que eu citei aqui na live anterior foi sobre preencher muito. A pessoa vai lá e preenche demais. Então, como eu disse, se ela quer mais preenchimento, você tem que jogar uma shadow e não mais fio, ok? Porque vai esfumar de qualquer forma. Então, não tem necessidade... vou ativar o comentário. Então, não tem necessidade de você fazer um monte de fio para esfumar, porque aí fica manchado. Então, você joga uma shadowzinha ali, dá mais volume, certo? Hoje eu fiz uma técnica de fios com shadow, tudo no Tebori. É muito fácil, muito simples, desde que você saiba fazer. Porque se você não souber fazer, ele vai ficar manchado. Porque o Tebori, ele tem propensão de manchar se você fazer errado. Porém, ele é fácil se você sabe a técnica certa, ok? Agora, o outro erro comum, deixa eu caçar o gloss aqui, porque senão eu vou ficar seca. Outro erro comum também é a empolgação. Tem gente que se empolga no retoque. Quem se identifica, fala eu aí. Eu mesmo no começo me empolgava. Por quê? Vamos supor que teve falhas pontuais, né? Falhou aqui, aqui, aqui. E aí eu vou lá e retoco somente nessas falhas pontuais. Só que aí quando eu olhar para essas falhas preenchidas e a sobrancelha inteira, eu vou ver que as falhas ficaram um pouco mais marcadas, mais escuras. Só que eu tenho que entender que elas ficaram mais escuras porque eu acabei de fazer. O fio, quando ele acaba de ser feito, ele fica mais nítido, mais forte, evidente, comparado ao cicatrizado. Porque tem um processo de fagocitose, a pele está em fechamento, cobre o pigmento, já o que acabou de fazer a pele está microaberta, então o pigmento aparece, então fica mais nítido. Então, o que acontece? Vamos supor que você retocou somente onde falhou. Ficou mais escuro, aí você compara da onde já está cicatrizado. Mas eu acho que aqui vai ficar mais escuro. Aí você vai lá e retoca inteira. Aí o que vai acontecer? Cicatrizado, onde você retocou e não tinha pigmento que estava falhado, vai ficar mais claro do que onde você escureceu, onde já tinha pigmento. Então, vocês têm que segurar a geral de vocês e não retocar na onde pegou, por estar mais claro na onde você acabou de retocar. Sempre tenha a ciência de que ele vai clarear e vai uniformizar depois com o que já está mais suave e cicatrizado, tá? Então, esse é um dos erros mais comuns e é um dos erros que eu errava muito lá na frente. Aí, o que acontece? A gente não vê a nossa cliente depois, né, na terceira vez, depois de 30 dias, porque ela volta só para um retoque. Aí, depois você vê ela na rua e você vê que manchou. Nossa, mas não tava assim, agora tá assim. Ou às vezes você nem vê e a sua cliente tá lá desfilando sua sobrancelha, fazendo propaganda para todo mundo de algo totalmente manchado, desigual. Então tenta controlar isso aí. Bárbara, o anestésico engana porque deixa a pele mais pálida e os cílios também? No meu ponto de vista, não. Pode ser às vezes que você percebeu isso e realmente é válido, mas até hoje eu não percebi. Realmente o anestésico deixa a pele mais branquinha, o fio fica mais evidente, mas isso é controlável, não é algo que consiga me enganar, né? Agora, gente, eu vou entrar com vocês no tipo de retoque. Gente, vão mandando coraçãozinho aí, compartilhem a live com as amigas, porque agora é um assunto legal que eu vou explicar sobre os retoques para o pessoal voltar. Ok? Então vamos lá. Os tipos de retoque. Existem 3 tipos de retoques que geralmente eu faço. Bárbara, pelo celular consegue abrir todos os vídeos da plataforma? Sim. Consegue sim, tá? Então tem 3 tipos de retoque. Tem o retoque de manutenção, o retoque direcionado e o retoque geral. Agora, o que você tem que entender? Você vai avaliar o procedimento como ele voltou e ver qual retoque você tem que fazer, que vai ser específico para cada ocasião. Vamos supor que tenha ficado falhas direcionadas. O seu cliente voltou e tem algumas falhinhas pontuais.
você vai usar o retoque direcionado. O que é retoque direcionado? É quando você retoca especialmente naquele local aonde está falhado. Você não vai se empolgar, igual eu acabei de explicar, e retocar no fio inteiro. Você vai pontuar ele na falha específica. Só que você se controla, porque ali onde você retocou vai ficar mais escuro, porque você acabou de fazer comparado ao restante do fio no qual já está cicatrizado. Só que cicatrizado ele vai fechar, vai acontecer o processo da fagocitose e vai igualar com a outra extensão do fio que pegou. Ok? Então, retoque direcionado é especificamente para quando tem falhas pontuais. Lá nessa plataforma de estudos eu mostro em exemplos na pele do EVA qual os momentos que eu faço cada retoque, tá? Então lá tem a prática também para você entender. Então pega a teoria aqui e a junta com a prática de lá e já estuda e já aprende a técnica de retoque que eu faço, tá bom? Agora tem o retoque de geral. O que é retoque geral? O nome já condena ele, né? Retoque geral é quando a sua cliente volta e saiu tudo, não tem mais nada ali. Já aconteceu muito comigo, isso é desesperador. Eu chegava em casa chorando, falando pro Rafa assim, ai Rafa, isso não é pra mim. Aí depois eu me controlava e falava, se fulano consegue, eu consigo. Eu tenho que estudar e saber o que eu tô fazendo, como eu disse no começo da live. Então se volta sem nada, gente, por que aconteceu isso? Como eu expliquei antes. Ficou muito superficial, muito claro, não colocou pigmento corretamente, machucou muito a pele. Então o que você vai fazer? A mais do que tudo isso que você fez na primeira sessão para garantir que dessa vez fixe, certo? Então o retoque de manutenção é quando você faz a sobrancelha inteira, por isso que fala retoque geral, tá? É quando saiu tudo, você vai ter que medir a sobrancelha inteira e fazer todos os fios de novo. Porém, diferente da maneira que foi feita da primeira sessão, vai pressionar mais, vai saturar mais, não vai machucar tanta pele, tá? Então vocês vão garantir que o pigmento entre com uma pressão um pouco a mais, e se a cor que você usou tá muito clara, você vai escurecer um pouquinho mais a cor. Por isso que eu tenho uma tabelinha para que vocês não errem na cor, tá? Então tem uma tabela de cor que vocês não fica no chutômetro, vocês conseguem uma cor exata e não tem esse problema de a cor ficar muito clara ou ficar muito escura depois, ok? Bárbara, a live vai ficar salva? Aqui não, tá? A live não vai ficar salva aqui. Agora, outra questão, tá, gente? A falha direcionada, o retoque direcionado que eu faço, quando acontece o retoque direcionado, é normal. Geralmente aparece pra mim retoques direcionados, uma falhinha ou outra. Isso é normal, tá? É maravilhoso se não falhasse nenhum fio, né? Se você conseguir um procedimento desse, maravilhoso. Eu consigo alguns, mas a maioria volta com um pontinho ou outro, que eu só retoco num lugar pontual. O porquê que acontece isso? A gente tem que saber que isso não acontece somente pelo organismo da cliente, como eu expliquei. É por erro nosso também. Então, às vezes, a nossa mão não é igual um robô. Carimba, carimba. Ela é variável, né? A gente não tem uma coisa exata, a gente é manual. Então, às vezes a gente ali naquele pontinho onde está falhado, a gente não repassou o suficiente, não pressionou o suficiente, elevou mais a mão, pesou mais a mão. Então, por isso que tem essas falhas pontuais. Ou criou uma casquinha, aquela casquinha a cliente arrancou, né? Então, falhas pontuais é normal e aceitável. Agora, retoque geral não é aceitável, ok? Agora a gente tem o retoque de manutenção. O que é o retoque de manutenção? É quando a sua cliente não quer esperar, você fez já a primeira sessão, fez o retoque de 30 dias, mas a sua cliente não quer esperar o procedimento sair. Ela quer depois de por exemplo, 6, 8 meses, fazer uma manutenção na sua sobrancelha, né? Dar uma reaparada, vamos dizer assim. Porque a sobrancelha que eu faço, ela tem em média uma duração de 1 ano, 1 ano e meio. Então, vamos supor que deu 8 meses, igual, vem uma cliente hoje pra mim que a sobrancelha dela tá com 8 meses. Na minha percepção tá legal, só que o fio já tá mais suave, mas ela não quer esperar sair tudo, fazer de novo. Ela quer já reaparar a sobrancelha dela, repigmentar de novo, porque ela vai ficando opaca, ela vai saindo, suavizando, e ela quer deixar aquele fio mais nítido. Então, o retoque de manutenção é quando a cliente não quer esperar sair tudo de novo, ela quer voltar antes para retocar.
Nesse caso, eu cobro um pouquinho menos do que um procedimento normal, porque não tem um retoque de 30 dias. Aquilo já é considerado um retoque. Porém, eu faço a sobrancelha inteira de novo, dependendo da necessidade. Porque vamos supor que ela volte para fazer um retoque de manutenção. Todos os fiozinhos estão bem clarinhos, mas eles estão uniformes. Eu vou fazer o retoque geral, eu vou retocar tudo de novo, se eles estiverem bem suaves, tá, gente? Se estiver pigmentado, eu não mexo, porque senão mancha. Agora, vamos supor que ela volte para fazer o retoque de manutenção e tem algumas falhinhas, porque às vezes ele não suaviza, ele vai tendo falhas pontuais e vai perdendo o formato, ela vai afinando, vai deformando, né? Então, o que eu vou fazer? O retoque direcionado. Eu direciono nas falhas pontuais, eu não retoco ela inteira. Então, por isso que você tem que saber identificar qual retoque fazer. E no retoque geral também, você vai ter que identificar se é no de manutenção, se é o geral ou se é o direcionado, ok? Entenderam? Essa plataforma, ela é paga ou é aquela gratuita? Essa plataforma para você escrever, ela é gratuita e lá também tem muita coisa gratuita. A maior parte de lá é gratuita, muita coisa mesmo, gente. A internet está péssima. Mas é gratuita, aproveitem e entra lá. Entendeu sobre os retoques, gente? Ficou alguma dúvida? Agora é hora de eu esclarecer todos os de vocês sobre o assunto de hoje, tá bom? Onde fica essa plataforma? Gente, essa plataforma eu vou fazer um stories, porque você tem que entrar no site e colocar lá. Eu vou fazer um stories assim que eu terminar a live para vocês arrastar para cima e entrar lá na plataforma. Como eu faço para acessar essa plataforma? Eu vou fazer um story mais fácil para vocês. Vocês vão arrastar o dedo para cima no meu próximo stories, vai cair nessa plataforma. Gente, tem 2 lugares para vocês se inscrever, que é na plataforma e no evento Micropigmentadora Classe A que vai ter semana que vem. Eu já tô fazendo as inscrição dele, porque como eu disse, eu tô fazendo turma bem reduzida, que é porque eu quero fazer reduzida para conseguir dar muita atenção e focar nessas pessoas para que elas consigam evoluir de fato. Eu quero comprovar que esse evento dá muito certo para todo mundo. Então eu vou focar em cada uma delas na evolução tudo certinho. Então por isso que eu não vou pegar muita pessoa, porque senão não dá conta, a gente tem que entrar na nossa realidade, né? Então se vocês quiserem participar desse evento, vocês também se inscrevam. Eu vou fazer 2 stories para vocês entrar nessa plataforma e estudar, e para o projeto Micropigmentadora Classe A, para vocês se inscreverem e participar dessa turma nossa, que vai ser bem reduzida, tá bom? É nos stories do Instagram. Terminou a live, eu vou fazer um novo stories agora, né? Quando a gente terminar, sobre essa plataforma. E sobre o projeto Micropigmentadora Classe A. Bárbara, seus lábios estão lindos. Você fez microlabial, está lindíssima. Obrigada, meu amor. Eu fiz, ó. Fiz a micro. Tá precisando, né? Porque a boca era pálida. O que seria classe A, iniciante? Deixa eu explicar para você o que é esse projeto. Iniciante, especialização, o que é. Esse projeto, gente, eu criei para 2 grupos de pessoas, tá? Vamos supor que a pessoa nunca relou na sobrancelha na vida. Lá tem tudo o que uma micropigmentadora precisa saber, ou seja, ela tem tudo o que eu sei, tá? Todo o meu conhecimento, desde o mínimo ao avançado, eu injetei lá, tá? E vai ter meu acompanhamento também. Vamos supor que a pessoa nunca relou numa sobrancelha na vida, mas ela quer aprender a se tornar uma micropigmentadora classe A. Por que classe A? Que é uma micropigmentadora nível top, tá? Não é micropigmentadora com dificuldade, eu vou me esforçar para elas serem nível top. Lembrando que não é assim, assistir top, não. Vocês têm que saber fazer o que eu indicar que vocês, ou orientar, né? Porque eu vou orientar vocês a um caminho correto para vocês não penar, não errar, não sofrer. Só que se vocês fazerem exatamente o que eu tô falando, vai dar certo. Porque deu certo para mim, eu vou orientar vocês a fazer conforme a minha experiência, né? Então, se a pessoa já trabalha na área, mas, por exemplo, tem muitas alunas que vêm fazer o curso de especialização, elas já trabalham, mas elas têm bastante dificuldade, né? Tem dificuldade
cicatrização, profundidade, desenho, tudo. Então servem para elas conseguir aperfeiçoar os seus trabalhos, ter um resultado mais natural, mais realista e também conseguir resolver as suas dificuldades, porque a gente sabe que a gente, além de ter dificuldade, a gente quer aperfeiçoar o trabalho. Então lá vocês têm essa oportunidade. E quem quer já fazer um curso no qual aprende tudo de forma completa, né, mesmo que seja iniciante, também tem essa oportunidade, ok? Em qual cidade você dá curso? No momento, em Dracena, interior de São Paulo. Gente, alguma dúvida a respeito da plataforma, micropigmentadora classe A, ao conteúdo de hoje, que foi sobre o Cetox? Não, que bom. Obrigada, adorei, já quero. Ju, você que que fez, desistiu, tá querendo se aperfeiçoar, ó, tá na mão, oportunidade. Amanhã vai ter live? Sim, amanhã 9 horas eu espero vocês, gente. Vou preparar um conteúdo bem legal também. E se vocês quiserem dar ideias lá no direct, a gente tem essa semana e a outra de live. Então fiquem à vontade para pedir o que vocês quiserem que a gente vai abordar aqui nas lives, ok? Eu tenho muita dúvida ainda, Bárbara, na micro, eu quero. Então, oportunidade, gente, lá é uma coisa muito top. Por quê? É um lugar onde tem um estudo muito específico, porque vocês estão vendo como eu sou específica, né? Eu não gosto de explicar o que eu acho, o que me falaram. É o que de fato eu vi que é comprovado e que dá certo. Então, se eu tô colocando ali, é porque eu já vivenciei aquilo, eu tenho experiências e eu sei que dá certo, certo? Então, às vezes a dificuldade que você tem, você vai conseguir desvendar ali. E sem falar que você vai poder ter a minha orientação, vou te ajudar a evoluir, vou te orientar, vai ter reunião, vou ver sua evolução. Então é uma oportunidade muito boa para vocês terem um acompanhamento e conseguir evoluir e não estar sozinha, né? Não se sentir sozinha. Amo você, Bárbara. Mudei a minha vida depois que lhe conheci. Seus cursos foram um divisor de águas na minha vida. Foram meus melhores cursos que já fiz até hoje. Ai, li com tarde de profissão, você. Também te amo, meu amor. Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer conhecer vocês, gente. Fiz uma amizade espetacular. Aliás, eu gosto de fazer muita amizade com minhas alunas. Faço elas se sentir à vontade, se sentir como se eu fosse uma amiga mesmo. Não uma professora que acaba não tendo intimidade de perguntar coisas, sabe? Ótimo, gostei muito de você, top. Boa noite. Hoje usei uma técnica que aprendi com você em live. Nossa, então as lives estão rendendo, hein? Gosto assim, quando vocês aprendem e aplicam. Porque também ideias perfeitas, estudos perfeitos no papel, nada adianta, né, gente? Minha net caiu. Qual cidade você dá curso tem interesse? Em Dracena, interior de São Paulo. Perto de Presidente Prudente. Gente, então eu espero que ficou tudo bem concluído para vocês, né? Vou fazer os stories, então vamos se ver lá do outro lado agora. Eu vou colocar aqui os stories para vocês arrastar para cima e vocês não vão se cansar de ver minha cara, porque lá eu converso muito com vocês, tenho muito conteúdo para entregar para vocês e vocês vão gostar bastante. Então vamos se ver lá na outra tela, do outro lado. Vou desligar aqui, vocês vão arrastar para cima no próximos stories para entrar lá na plataforma e para se inscrever no projeto Micropigmentadora Classe A. Ok? Beijo, gente, eu te espero no próximo Stories. Lembrando que amanhã vai ter live às 9. Convidem as amigas de vocês, que isso faz muita diferença pra mim. Saber que eu consigo, né, levar minha técnica para mais pessoas. Vocês sabem que aqui eu entrego ouro mesmo pra vocês. E então me ajudem, ok? Então eu espero vocês. Beijos!